Você alguma vez já se perguntou se você é criativo? Se você já foi criativo? E é com esse tipo de pergunta que eu começo o papo de hoje, que é sobre criatividade. E eu já quero te dizer de cara que você é muito mais criativo do que te dizem ou o que você acha, tá? E a gente tem que começar esse papo porque eu tava pensando se eu era criativo. E eu sempre me culpei, de certa forma, né? Sentia esse sentimento de não ser criativo pelo simples fato de que eu não sou atrelado às artes propriamente dita, né? Tipo, eu não pinto, eu não desenho, eu não atuo, eu escrevo raramente e entre outras, né, formas de arte que nós temos para poder nos expressar e trabalhar esse meio. Então, dada essa minha natureza não artística, veio sempre muitos vieses de se eu sou ou não sou criativo. E às vezes a gente acaba esquecendo, ou no caso a gente é condicionado a pensar e achar que a criatividade ela está sempre só atrelada ao processo das artes, né? E não necessariamente ela está atrelada às artes. E aí eu fiquei pensando e remoendo na minha cabeça, tá, se não é atrelada às artes, é atrelada ao quê? E cara, a criatividade nada mais é do que pensar. Se você se permite pensar, você está sendo criativo. A diferença é que você pode pensar em algo para resolver um problema, e você pensar em algo para resolver o problema vai te trazer soluções. Essa solução é um ato de criatividade. E essa solução ela pode ser original e ela pode ser inovadora. E ela pode não ser original e ser inovadora, e ela pode não ser inovadora e ser original. E acredito que esse mundo, ele coabita, e aí vem a nossa necessidade, culpa, receio e pensamentos de achar que a gente não é criativo, porque às vezes a gente está sendo criativo. Talvez a gente não esteja sendo original. A gente está sendo criativo, talvez a gente só não esteja sendo inovador. E às vezes a gente pode ser tudo isso e mesmo assim não ser eficiente e nem eficaz. E aí são outras métricas que a gente vai usar para justificar se a gente é ou não criativo, tá? Então esse aqui é a nossa introdução do vídeo, e aí eu quero compartilhar alguns casos com vocês. Eu quero saber o que é que vocês pensam desses casos e em qual desses pontos vocês também já se enxergaram, já se sentiram dessa maneira. Mas imagina a seguinte situação: você tá na sua casa e você tem que comer, tá? Então esse é um problema. No caso, esse é o problema em questão. Você tem que comer. E você tem opções. Você tem a opção de ir na geladeira e no armário. Você vai na sua geladeira, você vai no armário, você olha o que você tem. O que você tem na sua geladeira e no armário, neste exato momento, não é suficiente para fazer o que você faz com o padrão. Ou seja, você não tem o seu café da manhã padrão. Você não tem pão, ovos, café. Mas você tem coisas diferentes. Você tem uma lata de sardinha, você tem leite e você tem, sei lá, outra coisa. E você vai achar uma solução porque você precisa se alimentar. E agora eu tô tirando todas as outras possibilidades de que você não vai fazer outra coisa, tá? Então você vai acabar tendo que pensar em como resolver esse problema de forma criativa. Você vai utilizar aquilo que você tem da melhor maneira possível. Então você vai ter que pensar em criar algo. Como é que você vai conseguir criar algo com isso para poder resolver um problema, tá? E aí, sendo mais do mundo corporativo, tecnológico, de negócios e etc., a gente acaba pensando em criatividade como solução de problema. Porque é mais fácil. Eu acho que mesmo para uma pessoa 100% dentro do universo criativo, e aí eu tô falando das artes propriamente dita, quando você tem um problema a ser resolvido, você consegue direcionar a sua atenção e o seu pensamento em busca de solucionar aquele problema de forma criativa, né? E aí você vai solucionar aquilo. E aí você agora vai ter o conceito, né? Você tem que dizer, tá, eu consegui fazer aqui uma gororoba
porventura muito boa e muito legal, muito saudável. Isso é original? E aí a gente tem um conceito de originalidade que a gente acha que é uma coisa complexa. Mas a originalidade, e a gente tem que levar em consideração que eu e você temos bagagens de conhecimentos diferentes. Assim como, imagina agora, o seu bairro inteiro. Cada pessoa dessa, ela tem uma bagagem diferente. O que é óbvio para mim não é óbvio para você, o que é óbvio para você não é óbvio para mim. E a gente tem que replicar e entender isso agora com todo mundo na nossa rua, todo mundo na nossa casa, todo mundo no nosso bairro, todo mundo no nosso... Ou seja, a gente tem perspectivas, referências e repertórios diferentes, certo? Quanto mais fechado, né? Ou seja, quanto mais fechado, quanto menos pessoas a gente tem acesso, quanto menos pessoas têm acesso às nossas criatividades, mais chances dessa criatividade ser original. Porque o conceito de originalidade, ela depende muito das referências, sabe? Tipo, se a gente pegar em tempos muito antigos, onde a gente pegava os povos originários, e a gente vai só separar aqui o mundo em dois grandes continentes, né? Ocidental e oriental. Pronto. Imagina que o povo originário ocidental nunca teve contato com o povo originário oriental. Mas esses povos existiram praticamente ao mesmo tempo. Eles coabitaram terras diferentes, mas no mesmo período. Provavelmente, eles passaram por situações problemáticas que exigiam soluções para aquelas coisas que eles passavam. E o lado 1 desenvolveu algum tipo de coisa utilizando criatividade, originalidade, e o lado B a mesma coisa e inovando. Acontece que o lado A e o lado B, no caso ocidental e oriental, eles podem ter criado soluções quase que parecidas. Ou um pode ter criado primeiro que o outro. Mas eles não têm essa noção de que existe essa mesma coisa, foi criada já por alguém. E se eles não têm essa ciência de que esse algo já existe, para esse grupo que não sabe que aquilo já existe, então isso é original. Então o conceito de originalidade, ele é muito mais simples do que parece, né? É basicamente para aquele conjunto de pessoas, para aquele conjunto de coisas, pessoas, aquilo soar como original. Porque o que é original é o que ela não tem repertório suficiente, é o que ela não tem conhecimento. E aí a gente vem um outro problema. Ah, então quer dizer que é muito mais fácil ser original, mesmo não sendo original? Não necessariamente. É porque como a gente vive agora num mundo globalizado, com muito acesso à informação e muito acesso a quase muita coisa, a gente percebe que nem tudo que era trivial, um pouco mais trivial, é original. Mas ele acaba conseguindo ser uma inovação, sabe? Então, eu acho que a gente já... Esse papo eu pensei que ia ser muito mais curto e tem tanta coisa pra gente poder falar. Porque com base nisso, você vai começar agora a perceber que você consegue sim ser criativo. Que as suas ideias, elas são criativas. Só que você está colocando o peso, ou como a gente do negócio gosta de falar, as métricas erradas para poder validar. Uma ideia, ela pode ser criativa e não necessariamente ela conseguir ter um bom desempenho prático, certo? Mas se você tem um problema e você resolve esse problema, você conseguiu ser criativo. Você conseguiu ser criativo. Eu não estou falando um problema, não precisa ser como acabar com a fome do mundo. Coisa simples. Por exemplo, eu estou gravando esse vídeo apoiado numa janela. É uma forma que eu arrumei de solucionar um problema que eu tinha. Como é que eu vou gravar se eu não tenho um tripé? Eu poderia segurar. Enfim, teria N maneiras, certo? E algumas maneiras soavam mais ou menos eficientes para resolver esse problema. E, cara, é muito simples, tá vendo? Você não precisa de muita coisa para a gente perceber que a criatividade, ela está no nosso dia a dia. Ela consegue estar presente praticamente em todas as atividades que a gente desempenha. E é óbvio
que o fator da criatividade está só no campo das ideias, dá a falsa sensação de que isso não é ser criativo, isso é só ser um pensador. Né? Dentro do negócio mesmo, a gente tem uma máxima de que uma ideia não vale nada. Mas ela não valer nada factual, ela não valer nada no sentido de inovação e originalidade, não quer dizer que ela não tenha sido criativa. Ela pode sim ter sido criativa, assim como vários outros pensadores teóricos das áreas das ciências tiveram que pensar, usar a criatividade para pensar em possíveis soluções, mas que na prática aquilo não se desenvolveu, não foi criado algo com aquilo que ele pensou naquele momento, né? Eu demorei para entender que o desenvolvimento tecnológico ele é muito avançado, como a gente obviamente está vendo, mas a gente não consegue ainda utilizar coisas que foram feitas em anos antes de Cristo, em 2000 anos atrás, onde pessoas criaram criatividade, teorias, e que hoje a tecnologia consegue aplicar aquilo que a matemática, que a física, que a química e que muitas outras ciências pensaram milhares de anos atrás. Porque a gente não tinha armamentos, e aí tendo armamentos como mecanismos, ferramentas necessárias para dar vida àquilo, para transformar aquilo em algo. Então, eu estou parando de dizer que ideias não valem nada, porque ideias valem sim. Só que quando é que essa ideia vai ter um valor para a sociedade? Quando ela tiver uma certa praticidade, né? Ou seja, quando ela for concretizada. E ela pode ser concretizada de várias maneiras, em forma de arte, em forma de soluções tecnológicas, em formas de bem-estar, em formas de leis, em formas de comunicação, de sociabilidade. Mas tudo teve que ter sido primeiro pensado. Então a criatividade, sim, envolve o ato de pensar. E geralmente vai ser mais fácil atrelar a criatividade a um ato de pensar em resoluções de algum problema. E tendo como problema resolver algo, mas qualquer coisa, tá? É porque quase tudo é um problema. Se você quiser ver como um problema, quase tudo é um problema a ser resolvido. E aí você tem agora que aplicar o conceito de originalidade. Isso é original? Ou seja, isso realmente é, entre muitas aspas, único. E isso é inovador porque, às vezes, você já está trabalhando com uma coisa que já existe. Tipo, é um problema que já foi solucionado de uma maneira. A comunicação ela foi melhorando. Então, ela foi tendo uma inovação tecnológica no ramo da comunicação. A gente se comunicava através de pinturas na parede, depois a gente começou a escrever em papel, teve que desenvolver o papel, escrever papel, depois mandar essa comunicação à distância por papagaio, pombo, periquito, gavião. E aí depois a gente teve que pegar isso e arrumar um meio de mandar agora em sinais de ondas elétricas, e depois agora em sinais de ondas elétricas a gente conseguir ter isso na palma da nossa mão através de um aplicativo que é mandar mensagens. Então, assim, a comunicação ela foi tendo soluções inovadoras ao passar do tempo. Ela foi inovando ao passar do tempo. Mas o problema central sempre foi a comunicação. E depois você veio melhorias dessa comunicação. Depois em relação a encurtar a distância dessa comunicação. Mas virou meio com um limbo, mas eu achei que seria muito mais rápido esse vídeo e acho que isso aqui ainda tem espaço para vários outros vídeos somente sobre criatividade, originalidade, inovação. E aí a gente vê as nossas métricas, se isso é ou não é útil, se isso foi ou não foi aceito, se isso tem ou não tem uso, se isso é ou não é saudável. São coisas diferentes, tá? Mas como já tá muito longo esse papo e eu acho que eu acabei viajando um pouco, eu quero saber de você, o que você acha, se você se sente criativo, se você já não se sentiu criativo, se você também teve essas amarras de achar que criatividade estava só dentro do universo das artes. E eu não estou dizendo que elas não são importantes, elas são extremamente importantes, mas ela é uma forma visual de dar vida a uma coisa abstrata, enfim. Cara, nem eu sabia que gostava tanto de falar sobre isso. A gente, mais uma vez, não tem roteiro nenhum, são só coisas tiradas da minha cabeça.
mas eu espero contar com você, o seu comentário aqui, pra gente poder debater um pouco mais. Eu quero saber a sua visão sobre isso tudo, tá? Então, se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal, ativa as notificações, se puder, deixa um hypar e, acima de tudo, deixa só um comentário. Se você não puder fazer nada, deixa um like e comentário, tá bom? E confia.